Senhoras e senhores, está começando o ProMakers número 7 e hoje tem um tutorial de Fusion 360. E nesse vídeo a gente vai projetar esse conjunto mecânico, o par porca e parafuso. É uma simplificação bem legal de uma porca e um parafuso M10 e esse é o jeito que eu acho mais fácil de desenhar, pelo menos é o jeito que eu ensino para os meus alunos. A gente vai rodar por várias das ferramentas importantes do Fusion, apesar de ser uma montagem simples, a gente vai tomar um caminho mais sinuoso, então com o que você aprender aqui hoje, você vai poder desenhar outras coisas mais complicadas. Mas antes de começar a aula, tem dois recados importantes. O primeiro é que tem uma promoção rolando lá nos comentários do primeiro vídeo da série do motor a vapor Wiglog. Então, se você não viu a série, vai lá ver. E se você não reparou no primeiro comentário fixado lá, tem uma promoção. Não vou dar detalhes, é mistério, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar quando chegar lá. Tá valendo 5 rolos de PETG da Benser. Aí, ó, PETG da Benser é ouro. Corre lá pra você pegar essa promoção, ainda dá tempo. E o outro recado é que a gente vai começar uma série nova. E agora, em vez de um motor a vapor, a gente vai projetar um motorzinho de aeromodelo chique bala. O motorzinho mais legal que eu vi na internet até agora. Ele é minúsculo, pequenininho. Ele tem 0,1 cc, 0,1 centímetro cúbico de volume. O projetinho é muito legal, eu tô baseando na série de vídeos do Jellyfish Machine, que é um canal do YouTube que eu gosto muito, que mostra a fabricação desse motor. Então você acompanha aqui no canal da ProMakers como é que projeta o motor e acompanha lá no Jellyfish Machine como fabricar o motorzinho. Ele é muito legal, ele é funcional, ele funciona de verdade e eu tenho inclusive consegui aqui com exclusividade o projeto original e quando ele saiu numa revista americana. Então eu vou traduzir esses hieróglifos aqui e a gente vai um por um projetar todo o motor. Então vamos começar a aula? Esse tutorial é para completo iniciante, então o caminho que eu vou tomar aqui é um caminho para completo iniciante, desde a configuração básica do Fusion 360, para você não passar raiva aí, eu vou te passar algumas dicas para te ajudar, até a montagem completa. Vamos desenhar cada um dos componentes e montar. Vou fechar então esse arquivo aqui, salvar, ok? Para começar, a gente tem que fazer uma configuraçãozinha básica. A gente vem aqui nessa cabecinha e depois em Preferências e clica aqui em Geral. Em Geral, você tem que ter certeza que a orientação de modelagem padrão está Y para cima, isso vai te ajudar um pouco na hora de selecionar os planos. E se você está vindo do SolidWorks ou de algum outro programa, pode ser legal também mudar aqui, ó, nessa aba de atalhos para panorâmica, zoom e órbita, colocar o programa de onde você está vindo. Como eu vim do SolidWorks, eu sinto mais confortável com operar o mouse da maneira como é o SolidWorks. Não quero ter que aprender de novo isso, eu mudei aqui para Solid. Aí eu posso apertar... Não, ainda não vou apertar OK, ainda não. Aqui em Projeto, tenha certeza que o seu está marcado desse jeito aqui, ó. Você pode pausar o vídeo e marcar as opções do mesmo jeito. Nessa parte aqui de cima, a única que eu não marquei foi projetar automaticamente a geometria no plano do esboço ativo. Agora sim eu posso apertar OK e começar o nosso projeto. Vou começar pelo parafuso. Como eu disse, vou fazer o jeito que eu acho mais simples, que eu ensino para os meus alunos iniciantes. Venho aqui em esboço, criar esboço. Tem esse ícone, clico com o botão do mouse. Em seguida, eu tenho que escolher um plano onde esse esboço vai ser feito. Nesse caso, eu vou escolher esse plano aqui de baixo, tá vendo? Quando eu ponho o mouse em cima dele, sem clicar ainda, ele marca o plano. Agora eu vou pôr o mouse em cima desse aqui, que é o plano onde eu quero fazer esse esboço, e clicar. Automaticamente ele já gira a tela e põe ela no formato de uma prancheta para começar meu desenho. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em Criar e pegar um círculo. Se não estiver aparecendo o círculo aqui no seu menu, você pode vir aqui em Criar, na terceira opção Círculo, e pegar Círculo por diâmetro central. Clica. Põe o mouse aqui no centro, vocês vão ver que o centro ele meio que puxa a cruzinha do mouse. E aparece um quadradinho azul em volta desse símbolo do centro. Quando aparece esse quadradinho azul, eu tenho certeza que ele está travado no centro. Isso é muito importante. Em seguida, eu vi que está assim, só então eu clico. Cliquei.
Não aconteceu nada, mas tudo bem. Para acontecer alguma coisa, depois que você clicou e soltou, você vai puxar o mouse para algum lado. E ele aparece essa caixinha para eu entrar a medida. Aperto 10, ou digito 10 milímetros e aperto Enter. Está lá o nosso círculo de 10 milímetros. Com o botão do meio do mouse, o botão do screw, se eu clicar e segurar, eu consigo girar o plano para observar o meu esboço de mais de um ângulo. Então eu clico, seguro com o botão do meio do mouse. Se eu girar essa rodinha do mouse, eu consigo dar zoom e tirar também. Isso é outra coisa legal. Isso aqui é sempre bom ver bem de perto. No projeto é bom bem de perto. Nunca desenho com um esboço assim lá longe. Dá o máximo de zoom possível, girando a rodinha aí do screw, para você ver o mais perto possível. Aqui nesse esboço, não tem mais nada para eu desenhar. Esse círculo vai virar um cilindro que vai ser o corpo do parafuso. Como não tem mais nada, eu posso vir aqui em cima nesse botão verde, concluir esboço e clicar aqui. Beleza. As medidas somem temporariamente, as cotas, porque as cotas só aparecem, só ficam ativas quando o esboço está aberto. Quando a gente está fora do esboço, elas somem. O esboço ele fica aqui registrado na minha linha do tempo. Estão vendo aqui embaixo? Isso aqui é uma linha do tempo onde tudo que eu faço, cada procedimento fica registrado aí. Como ele foi o primeiro, ele está aqui sozinho, mas na medida que a gente for fazendo outros procedimentos, eles vão aparecendo aqui, da esquerda para a direita, na sequência que eles foram feitos. Então isso aqui é um negócio muito legal, porque voltando aqui, eu posso clicar no meu esboço com o botão esquerdo do mouse, em seguida clicar com o botão direito, e vir aqui em editar esboço. Aí ele volta para o modo de edição, como se eu tivesse acabado de abrir o esboço. Como aqui não tem mais nada para fazer, se tivesse alguma coisa, se eu tivesse fechado esse esboço acidentalmente ou qualquer coisa do tipo, eu poderia vir aqui terminar, mas como ele já está concluído, eu venho aqui concluir esboço de novo e está aqui. Vou clicar com o botão do meio e deixar ele mais ou menos nesse ângulo aqui, tirar um pouquinho o zoom. Por quê? Porque agora eu vou vir aqui nessa segunda ferramenta, extrusão, e clicar. Essa aqui tem um quadradinho azul com uma setinha para cima, um cubo azul, né? Clico aqui, beleza. Ele já entendeu que é essa região aqui que vai ser extrudada. Só tem uma região. Então aparece o meu círculo aqui com a mancha azul e uma setinha para cima. Eu vou vir aqui na caixinha do lado e trocar aqui distância. Vou clicar aqui. Posso apagar e digitar a distância 30 milímetros. A gente vai fazer um parafuso M10 por 30. O que isso significa? Que ele tem 30 milímetros de comprimento na parte roscada, no corpo do parafuso, né? E 10 milímetros de diâmetro. Por isso que eu coloquei essa distância aqui de 30. Aperto OK. Então a gente agora tem um cilindro com 30 milímetros de comprimento e 10 milímetros de diâmetro. O 30 milímetros eu entrei quando fiz a extrusão, ou seja, quando eu fiz esse procedimento que criou a parte cilíndrica, e o 10 milímetros está lá no meu esboço. Perfeito. Venho aqui de novo, clico nessa face superior do parafuso. Tá vendo? Se você quiser saber como ele está numa isométrica, você vem com o mouse para cá, aparece uma casinha aqui. Você clica nessa casinha e ele volta para uma posição isométrica. Isso aqui é legal para quando às vezes você gira o modelo e ele para de um jeito que você não gostou, de cabeça para baixo, você perdeu a noção, perdeu a orientação. Não tem problema, você vem aqui na casinha, independentemente da orientação que o parafuso tivesse, você clicar na casinha, ele vai para uma posição isométrica. Isso é legal para você se localizar no projeto. E também é sempre bom, principalmente quando você vai fazer uma extrusão, fazer ela a partir de uma isométrica, para você ter uma ideia do que está acontecendo. Então, voltando aqui, eu vou clicar nessa face e marquei, tá vendo? Ela fica com essa cor azul aqui, simbolizando que está marcada. Depois vem aqui, em criar esboço, e clico aqui. Ele já girou a peça, ou seja, agora a gente está no modo de esboço. Como é que eu sei que eu estou no modo de esboço? Que aparece esse botão aqui, concluir esboço. Eu não vou clicar nele agora. Por quê? Porque eu quero permanecer no esboço. Mas quando a gente vê esse botão verde aqui, significa que a gente está dentro do modo de esboço.
Para fazer a cabeça do parafuso, então, eu venho aqui em criar e polígono. Pego um polígono circunscrito. Clico aqui. Em seguida eu movo o mouse para o centro. Posso dar um zoom para ver tudo de perto, é sempre bom ficar com o máximo de zoom possível. E venho da mesma forma. Trago a cruzinha aqui para o centro. Quando aparece o quadradinho azul, eu tenho certeza que ele está no centro. Está travado aqui. Eu clico e solto, tá vendo? Eu só dei um cliquezinho e soltei. Não aconteceu nada ainda, por quê? Porque eu tenho que puxar ele para o lado. Eu estou puxando aqui para a direita, tá vendo? Puxando ele para a direita assim. E vou clicar aqui em algum lugar, em algum diâmetro maior do que o diâmetro do corpo do parafuso. Tipo aqui assim, mais ou menos. Sem colocar medida. Eu não vou colocar medida agora. Vou colocar medida depois. Vou clicar aqui, ó, sem colocar medida. Beleza. Ele ficou azul. Vocês vão, com o tempo, descobrir que quando um esboço está azul assim, significa que ele não está definido, ou seja, ele não tem cota, ou ele não está totalmente travado. Mas tudo bem por enquanto. Agora a gente vem aqui, ó, em círculo de novo. Círculo de diâmetro por diâmetro central. Se não aparecer, como eu disse, vem em criar círculo, círculo por diâmetro central e clica. Vou de novo clicar no centro. E agora eu vou puxar ele para baixo. Ó. Veja onde está o meu mouse. Não pode puxar para qualquer lado assim. Eu estou puxando ele para baixo aqui, por quê? Porque eu quero que ele trave nesse ponto aqui. Ó. Então, a aresta do meu círculo vai travar nessa intersecção do sextavado aqui. Vai ficar mais claro porque eu estou fazendo isso daqui um pouco. Beleza. Trago aqui e clico. Excelente. Vou então clicar com o botão direito do mouse e apertar OK para sair do modo de criação de círculo. Ainda estou no esboço, a gente pode ver aqui, ó, pelo botão verde que ainda está aqui. Verdinho, então ainda estou no esboço. E o que nós criamos aqui agora foi... Eu estou clicando aqui nessa aresta, clicando, segurando e arrastando o mouse, tá vendo? Agora eu clico, seguro e arrasto o mouse. Eu criei um círculo que está atrelado a esse polígono. Excelente, era isso que eu queria. E agora posso concluir esse esboço, não tem mais nada aqui. Clico, concluir esboço. Venho aqui em extrusão, de novo, clico. E com o parafuso assim nesse ângulo aqui, ó, não pode ser nem muito assim não é legal, nem muito assim também, não é legal. Estou clicando com o botão do meio e fazendo isso. Se você tiver dificuldade de usar o botão do meio para girar, pode clicar aqui na casinha, ó, a qualquer momento, que ele para sempre numa posição legal para extrusão. Então, clicamos na casinha e sempre vamos fazer extrusão nessa posição da casinha. Agora a gente tem que selecionar os perfis. O que eu vou fazer aqui, ó, é clicar aqui em algum ponto com o botão esquerdo do mouse, segurar e fazer uma janela. Ele não quis fazer a janela, vou fazer de novo. Clicar, segurar e fazer uma janela. Tá vendo? Com isso eu selecionei tudo isso aqui. Pode parecer estranho, era para selecionar só o sextavado, mas vai ficar mais claro daqui um pouco. E agora eu posso puxar essa setinha e ir colocando a medida. Aqui eu vou colocar ele com 7 milímetros. Tá vendo? O que eu fiz foi extrudar. A cabeça ficou redonda e é exatamente isso que eu queria. 7 milímetros. Posso apertar OK. Muito bom. Aí ficou assim, pode parecer um parafuso estranho, né? Como é que a chave vai travar nele se ele está com a cabeça redonda? Mas vai ficar claro daqui um pouco. Agora eu venho aqui em modificar e seleciono a opção chanfro, tá vendo? Clico aqui. Em seguida eu vou e clico nessa aresta aqui de cima do círculo. Eu não vou clicar na face, nem aqui em volta, nessa face cilíndrica, nem nessa face plana. Eu vou clicar aqui, ó, na linha, tá vendo? E antes de você clicar, tenha certeza que ela está destacada. A gente sabe que ela está destacada, tá vendo? Quando eu pôr o mouse em cima da linha, ela fica preta com a margem branca. Clico aqui. Agora sim, só a linha ficou azul, tá vendo? Eu não quero que a face, nenhuma das faces, só a linha. Em seguida, aqui na caixinha de medida, eu coloco 1,5 milímetros nesse chanfro. Ok. Beleza. Está começando a parecer um pouco mais um parafuso. Em seguida, eu venho aqui em esboço, nessa lateral, que aparece todos os esboços. Eu vou clicar nessa setinha. Não é nesse olhinho. O olhinho tem que estar assim, cinza escuro. Eu vou clicar nessa setinha aqui, ó. Não é no olhinho, é na setinha. Clico para baixo, beleza. E vem aqui, ó, no esboço 2, ele tem um olhinho,
Aí agora sim, eu vou clicar nesse olhinho do esboço 2, o olhinho vai ficar cinza. Para que eu estou fazendo isso? Para eu poder ver de novo o esboço que eu tinha feito antes aqui, ó, o esboço anterior, porque ele some quando a gente faz a extrusão, e o que eu fiz foi clicar no olhinho para ele ficar visível de novo. E agora sim, eu venho aqui em extrusão e vou clicar só na bordinha aqui, ó, nesses 6 pontos do sextavado, na bordinha. Vocês viram que eu posicionei o parafuso olhando ele por baixo, olhando a cabeça do parafuso por baixo, para eu poder clicar só em volta aqui. Eu não vou selecionar aqui no meio. Por quê? Porque agora, quando eu vier e puxar essa setinha para cima, ele vai cortar essas regiões que eu selecionei. Puxei ele aqui um tanto que passou para cima do parafuso, posso puxar até mais, não tem problema. E aperto OK. E agora sim, tá vendo? O parafuso ficou com aquele aspecto de cabeça de parafuso mesmo. Para esse esboço não ficar me atrapalhando aqui, eu volto aqui no canto e clico no olhinho do esboço 2, ele some, e volto aqui na setinha para esconder todos os esboços. Excelente! Agora eu vou criar uma rosca no parafuso. Eu venho aqui, criar, e pego a opção de rosca e clico aqui na base. Como eu já coloquei o diâmetro certinho do parafuso, ele já veio aqui e já me falou, ó, o diâmetro é 10, ou seja, a rosca é uma M10 por 1,5. Ou seja, uma rosca métrica de 10 milímetros de diâmetro com 1,5 de passo. Para ele ficar mais bonito, eu venho aqui em modelagem e clico para ele modelar a rosca. Aí a rosca fica legalzinha assim. Em seguida eu posso apertar OK. Tá vendo a rosca? Só que aqui eu cometi um erro de propósito, que foi não colocar a medida da cabeça do parafuso. Eu não coloquei lá os 17 milímetros. Então eu vou ter que voltar e editar o esboço que criou a forma, o sextavado aqui dessa cabeça. Para isso, vocês lembram que na linha do tempo estão os esboços na sequência que eu fiz. Todos os procedimentos, na verdade. Se eu clicar aqui, ele marca de azul lá, ó. O primeiro esboço, então, foi o que eu fiz para fazer o corpo do parafuso. O segundo está aqui, ó, foi o que eu fiz para fazer a cabeça do parafuso. Então, eu clico com o botão direito agora e vou editar esboço. E agora sim, eu venho aqui, clico em cota de esboço, clico nessa linha aqui e depois nessa, duas linhas opostas, puxo para cima e clico mais uma vez para ativar a cota. Em seguida, digito 17 e aperto Enter, porque o parafuso M3 usa uma chave 17 e boca 17, por isso que ele tem essa medida. E agora eu concluo o esboço. Quando eu concluir, ele já vai gerar todo o projeto de novo, já com as medidas certas. Eu só fui lá atrás, concluí o esboço e todas as medidas, ou todo o projeto foi refeito, recalculado, usando a medida certa. O parafuso então está pronto. Vou clicar aqui em salvar. E dentro da pasta ProMakers eu vou salvar como parafuso. Se você quiser criar uma pasta, pode vir aqui na setinha. E aqui tem vários projetos. Normalmente você pode criar aqui dentro do admin, projeto admin mesmo. Aí é só clicar em nova pasta, aqui, dar um nome para a pasta, depois entrar dentro dela e salvar o seu arquivo lá. No caso aqui eu vou salvar dentro dessa pasta porca e parafuso. O nome eu já coloquei parafuso, posso apertar salvar. Beleza. Se eu vier aqui no canto, nesses quadradinhos, tá vendo? Mostrar painel de dados. Se eu clicar aqui, ele abre uma aba com todos os arquivos. Se por acaso você tiver em uma pasta que você não reconhece, você pode vir aqui em admin e achar aqui no lugar que você salvou. No caso meu está aqui em ProMakers e parafuso e porca aqui. Muito bom. O parafuso que a gente acabou de salvar está aqui, ó. Vou clicar aqui em novo projeto, no maisinho no canto, e ele abriu um arquivo vazio para mim. De novo, vou lá em criar esboço, e agora eu vou clicar nesse plano de novo. Vai ser o mesmo plano que a gente usou antes, porque eu vou projetar a porca.
E mais uma vez eu venho criar polígono circunscrito. Clico no centro, espero antes de clicar, né, que apareça essa caixinha azul em volta da marca de centro. Clico, puxo para o lado. É sempre bom puxar o mouse seguindo ou essa linha vermelha ou a verde. Então eu vou seguir assim, ó, puxar ele para o lado aqui e clicar em algum lugar. Não vou colocar medida ainda. Cliquei. Em seguida vem em círculo de 2 pontos. Ou, aliás, círculo por diâmetro central. Se não estiver aparecendo, pode vir aqui, clicar, círculo por diâmetro central e clico no centro e trago para a beirada. Mais uma vez, ou aliás, ainda com a ferramenta de círculo ativa, porque a última coisa que eu fiz foi um círculo, né? Então, se vocês olharem aqui no mouse, ainda tem o símbolozinho do círculo, significa que eu ainda estou com o modo círculo ativo. Se vocês olharem lá em cima também, no menu, o círculo está marcado de azul. Isso também é outro jeito de se identificar que está no modo círculo. Como eu ainda estou nesse modo, eu venho aqui, clico de novo e arrasto. E aqui eu já posso digitar uma medida. Nesse aqui eu vou digitar uma medida de 10 milímetros e apertar Enter. Muito bom. Em seguida eu venho aqui em cota de esboço. Se não estiver aparecendo para você, pode clicar em criar e cota de esboço aqui. Clico nessa linha, nessa, trago para cima, clico de novo para ativar e digito 17 milímetros. Ficou pequenininho, mas tudo bem, é porque agora a gente inseriu a medida, ela foi para o tamanho certo. Vou concluir esse esboço aqui. Não tem mais nada para desenhar. E agora, extrusão de novo. Vou clicar em extrusão. Se a peça não tiver num ângulo legal, eu venho aqui na casinha e clico, que agora sim ela está num ângulo legal. E aqui eu vou fazer uma janela de novo. Vou clicar, segurar e arrastar para fazer uma janela para pegar tudo, desse jeito. Então aqui ele selecionou todas as formas, mas não é... Aqui eu já posso adiantar um pouco e clicar de novo aqui no meio para desselecionar o centro. Porque aí a peça já vai sair furada. E coloco aqui a medida. Vou colocar 8 milímetros. Beleza, posso apertar OK. Em seguida, modificar, chanfro. E a porca ela tem chanfro não só em cima, como parafuso, mas embaixo também. Então eu clico nessa aresta, não é na face, nem aqui, nem aqui. É na aresta, na linha. E aqui embaixo também, nessa aresta também. Então, antes de clicar, tenha certeza que o elemento que você está interessado em clicar, que ele está destacado. Então, por isso que eu só cliquei quando a aresta apareceu assim, pretinha com branco. Beleza, vem aqui e na medida, aqui ó, digito 1,5. Aperto OK. Muito bom. Volto aqui em esboço, do mesmo jeito que eu fiz com o parafuso, e reativo esse esboço aqui. Clico no olhinho. Quando o olhinho está cinza escuro, significa que o esboço está visível. Eu vou virar a peça aqui para poder ver ela por baixo, tá vendo? Usando o botão do meio do mouse eu viro para poder ver ela por baixo. Clico em extrusão, clico aqui, e aqui, e aqui. Em todas essas regiões entre o círculo e o sextavado. Tá vendo? Selecionou todas, elas estão azuis, essa cor azul assim significa que ela está selecionada. Se eu cliquei por acidente aqui no meio e marquei esse, é só eu clicar de novo que ele deseleciona, tá vendo? Em seguida, eu vou pôr a peça aqui na posição de casinha, porque eu vou clicar nessa seta aqui ó, e puxar para cima. Eu vou puxar bastante mesmo, para ter certeza que cortou toda a peça. Quando apertar OK, a porca vai estar pronta. Ou quase pronta, né? Para esse esboço não me atrapalhar, ele ainda está aqui visível, eu volto aqui, clico nesse olhinho e depois na setinha. Beleza. Para finalizar a porca, eu venho aqui em criar, rosca e clico aqui. Muito bom. Para a rosca ficar modeladinha, eu clico aqui em modelagem. E agora a rosca aparece assim. Aperto OK e está pronto, ó. Estou usando aqui o botão central do mouse para girar e ver ela de vários ângulos. Posso então salvar, vem aqui, ó, salvar, e digito porca no nome. Ele vai salvar na mesma pasta que eu tinha salvo o parafuso, então eu posso aqui apertar Enter e a porca está salva. E, tal como o parafuso, ela apareceu aqui no canto. Apareceu aqui no canto, então
Para fazer a montagem agora do parafuso da porca, eu venho aqui no maisinho de novo, novo projeto, e clico e abro um arquivo vazio. E aqui nós vamos fazer a montagem. Primeiro eu jogo o parafuso. Para jogar o parafuso aqui dentro, eu clico aqui no parafuso, seguro, arrasto e jogo ele aqui na tela. Quando ele estiver aqui, eu solto o mouse. Em seguida é só apertar OK. Depois a porca. Clico aqui na porca, arrasto e solto. Aperto OK. Pode parecer que a porca está no lugar certo, mas ela ainda não está montada. Se eu clicar em alguma face dela, clicar, segurar e arrastar, ela mexe. Então a gente precisa de montar primeiro. Para fazer a montagem, eu venho aqui em Montagem, Junta. E agora a gente tem que selecionar 2 pontos de referência para montagem. Aqui, o mais fácil eu vou aproximar aqui da porca. A gente começa pela porca, eu vou aproximar aqui e pôr o mouse em cima dessa aresta. Eu ainda não cliquei, eu só coloquei o mouse aqui na aresta, em cima. E vocês podem ver que aparece um pontinho com 3 linhazinhas no meio da porca. Ela está bem alinhada com o centro e bem alinhada com a face da porca. Essa é a origem dessa junta. Vai ser esse ponto que ele vai usar de referência para conectar lá no parafuso. Eu ainda não cliquei, então agora eu vou clicar aqui na aresta. E a porca ficou transparente, significa que ela já está selecionada. Então agora eu marco o segundo componente. Aqui por baixo, o ideal seria eu pegar algum ponto aqui por baixo, para que esse pontinho, quando coincidir com o ponto central aqui na base, a porca já ficasse montada no lugar certo. Mas como a gente modelou a rosca desse jeito, ela deforma a parte externa do parafuso e eu não consigo pegar um ponto de referência. Então eu vou virar o parafuso aqui usando o botão central do mouse e vou marcar também essa aresta aqui. Ó. Por enquanto eu ainda não cliquei, eu só pus em cima para ter certeza que o mouse está no lugar certo. Apareceu um outro pontinho lá, indicando a origem, e agora sim eu clico na aresta e a porca moveu. Pode parecer estranho, ela moveu bem para cima, ela montou no parafuso, agora a cabeça do parafuso está sobrepondo a porca, eles estão no mesmo lugar, no espaço. Mas isso porque a gente selecionou os pontos de referência aqui. Os pontos de referência nas faces superiores de cada um, né? Por isso que isso aconteceu. Para a gente mover a porca para um lugar mais apropriado, eu olho o parafuso um pouco assim de lado e clico nessa setinha para baixo. Clico, seguro e arrasto. Quando eu arrastar, eu vejo aqui, ó, quando eu arrastei 7 milímetros, ela parou na posição certinha. Excelente. Então esse foi o primeiro ajuste que a gente fez. A segunda coisa que a gente vai fazer é vir aqui nessa aba Movimento e aqui a gente vai liberar o movimento da porca com relação ao parafuso. Por padrão, o Fusion pôs essa montagem do tipo rígida, ou seja, ele montou como se a porca tivesse soldada ao parafuso, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que ela se mova. E como que uma porca se move com relação ao parafuso? Ela gira em torno do eixo do parafuso e ela também translada, ou seja, ela mexe para frente e para trás. Então, eu preciso liberar 2 graus de liberdade. Para isso, eu venho aqui e clico na setinha para baixo e ele abre várias opções. E eu venho aqui em cilíndrico e clico nessa opção cilíndrico. E aí ele me mostra uma pré-visualização do movimento que vai ser liberado. É exatamente isso que eu quero. Para rever a pré-visualização, eu clico aqui nessa setinha embaixo. E ele vai ficar aparecendo os dois. Se não aparecer, como aqui ele está mostrando só o giro, né? Mas tem mais um movimento também, que é o de translação. Para ele aparecer, eu venho aqui ó, em todos os limites e marco essa caixinha. Então agora ele vai mostrar a pré-visualização de todos os limites. Só que a gente está vendo que a porca está entrando na cabeça do parafuso ali, isso não é legal. Então a gente tem que aqui já limitar o movimento da porca com relação ao parafuso. A gente já disse que ele vai girar assim, mas agora a gente pode limitar. Nós vamos limitar o movimento de translação. Eu venho aqui nessa seta, em Slide, tá vendo? Clico e marco o mínimo aqui, ó, como 0. Só cliquei na caixinha, o mínimo vai ser 0. Ou seja, a mínima distância entre a porca e a cabeça do parafuso vai ser 0, ou seja, quando eles estão encostados. E o máximo vai ser 30 milímetros, que é o comprimento do parafuso. Se eu vir aqui e tirar o zoom um pouco, ó, posso até apertar na casinha para ele parar já na posição legal. A porca está lá embaixo, ó,
a gente consegue ver que está no finalzinho. Muito bom. Agora, então, o movimento está configurado e limitado. Posso apertar OK. Perfeito. Vou para a posição de casinha para ver. Só que olha aqui, a porca não está respeitando a rosca. Ela está doidona. Ela está limitada, ela não... Se eu clicar na porca, que é o que eu estou fazendo aqui agora, clicar, segurar e arrastar, ela não passa ali da cabeça do parafuso e nem lá do final, mas ela não está respeitando a rosca. Então eu preciso de criar aqui um vínculo de movimento entre a porca e o parafuso para que eles se movam da maneira correta. Para fazer isso eu venho aqui em montagem e aqui vínculo de movimento. Clico em reverter posição. Em seguida seleciono a junta. Aqui, ó. Para selecionar a junta, primeiro eu ponho o mouse em cima, né? Não clico em nada que eu não tiver certeza, que não estiver sendo indicado. Então aqui por enquanto o mouse está só em cima. Esse aqui é o símbolo da junta que a gente acabou de criar. E aí agora que ele está azulzinho assim, que eu entendo que ele está marcado, eu clico, beleza, e venho aqui para o lado. Não mudo nada aqui, em distância eu ponho 1,5 milímetros, o jeito está aqui, 1,5. Porque o passo da rosca M10 é 1,5 milímetros, ou seja, para cada volta que que a porca dá no parafuso, ela anda 1,5 milímetros para frente. Nessa opção aqui eu marco, que é vincular com a mesma junta. Por quê? Eu quero vincular dois movimentos da mesma junta. O movimento de translação e o de rotação. E ele abre aqui esse 360 graus, eu deixo aqui como padrão. E o que isso aqui significa é que para cada 360 graus que a porca rodar, ela vai andar 1,5 milímetros. Excelente. Verifico se o sentido de giro está correto. Está mexendo um pouco rápido aqui, mas eu estou vendo que está correto. Quando a porca gira no sentido horário, ela está distanciando da cabeça do parafuso. Exatamente isso que eu quero. Aperto OK. E agora sim, a porca gira na medida que eu clico em uma face segura e giro, ela mexe. E ela está limitadinha também, porque se eu vier aqui até o final, vou voltar aqui até o final, ele trava. A partir desse ponto aqui eu não consigo, eu só consigo afrouxar ele a partir daqui. Então, perfeito. Mas, para finalizar com chave de ouro, também como o objetivo desse vídeo é navegar pelo máximo de ferramentas possível, eu vou vir aqui em inspecionar, clicar nessa setinha, tá vendo? Para ele abrir aqui embaixo e vem aqui em análise de corte. Vou tirar o zoom do parafuso para eu poder ver melhor. Quanto menos zoom tiver, eu consigo ver melhor os planos aqui, ó. E vou clicar num desses planos aqui que estão esses verticais, um dos planos verticais. Vou clicar nesse aqui, por exemplo. O que ele fez? Ele cortou a peça nesse plano, para a gente poder ver de cá. E aqui a gente consegue ver uma coisa. A rosca da porca está montada, né? Está sobreposta com a rosca do parafuso. O parafuso é o rosa e o amarelo que é a porca. E a gente pode corrigir isso para ficar legalzinho, para a rosca ficar engrenadinha. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui na junta, embaixo na linha do tempo, clico com o botão direito, essa aqui foi a junta que a gente criou. E venho em editar junta. Quando eu vou em editar junta, se eu olhar ele aqui um pouco por cima, tá vendo? Eu vou girar aqui um pouco por cima. Posso até clicar na posição de casinha para ver melhor. Em seguida dou um zoom. Apareceu uma bolinha aqui que eu consigo entrar um offset desse ângulo. E quando eu giro, tá vendo? A rosca começa a alinhar. E eu vou girando e olhando aqui se tá bom. Ainda não tá bom, tá vendo? Ela tá um pouquinho sobreposta ainda. Vou virar aqui e girar mais um pouco. Opa, aqui acho que assim tá bom. Assim acho que tá legal. Vou clicar aqui em frontal para poder ver bem de frente. E parece que mais um pouquinho vai ajudar. Vou jogar mais um tequinho aqui, clicar em frontal aqui de novo na caixinha, tá vendo? Clico para ver ele de frente. Perfeito. Acho que agora o espaçamento na parte de cima e embaixo da rosca ficou igual. Então posso apertar OK. E agora sim, a porca está montadinha com relação ao parafuso. Eu posso, inclusive, com a peça ainda cortada assim, tá vendo? O parafuso está cortado, estou vendo ele através de um corte. Eu posso clicar nessa face da porca, segurar e girar. Que ainda assim ele funciona, tá vendo? Gira e fica certinho, tá vendo?
na medida que a porca desce, ela permanece engrenadinha no parafuso, conectadinha. Excelente! Aqui então, para não remover esse corte, né, não quero mais isso, venho aqui na setinha, clico no olhinho aqui em corte 1 e depois volto na setinha, oculto, e eu vejo o parafuso normal. Perfeito! Esse é o nosso parafuso, o nosso primeiro conjunto mecânico. Se você seguiu esse tutorial como o primeiro aqui do canal, vale a pena voltar e assistir os demais. Tem um tutorial muito interessante, uma série, que foi a montagem, o projeto completo do motor Wigwag. É um motorzinho a vapor muito legal, é um motor real, inclusive. Tem na descrição dessa série do Wigwag o link para você acompanhar a fabricação. E também uma junta universal, um componente muito legalzinho também, com uma montagem bem elaborada. A gente desenhou componente por componente e depois montou tudo. É isso aí. Não esquece de conferir a promoção lá no comentário fixado do vídeo, do primeiro vídeo da série do Wigwag. O link do vídeo está na descrição. Por hoje é só. Até mais e tchau!